Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha no melhor horário. Eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causos que aconteceram e que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é a Florianópolis. No episódio dessa semana eu tenho o reforço e a presença de Guilherme Fernandes e Fábio Amaral, que acaba de chegar, que fazem parte da equipe de comunicação do Oca. O nosso convidado dessa semana é escritor, educador, fundamentado na experiência com saberes ancestrais e na cosmovisão tupi. Ele realiza vivências com foco no desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vindo, Cacá Verá. É uma alegria para a gente tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Olá a todos. Também é uma alegria estar com vocês dentro dessa proposta, dentro dessa ideia, e poder compartilhar aí alguma coisa, né, da nossa jornada, da nossa caminhada. Esse seria a minha primeira pergunta. Primeiramente, bom dia, Fábio, também, que está chegando aí. Teve um problema com tempestade, né? Bom dia. Grande Olá, prazer. Fábio. Olá, Cacá. Grande prazer revê-lo, mesmo distante. Muito bom estarmos juntos. A zona rural me dá presentes maravilhosos. Um deles, de vez em quando, é isso. É curtir, assim, a solitude da escuridão, que mesmo de dia acabou a energia, acabou, né? Mas deu tudo certo, estamos juntos aqui, vamos em frente. Legal. Vou aproveitar a deixa também só para dar um salve, né, para os ouvintes aí do OcaCast. A gente que fica mais nos bastidores aqui, né, acompanhando o Miguel como nosso anfitrião, né, nos nossos estúdios e nas nossas conversas até aqui. Honrar muito a presença do Cacá e vamos em frente nessa conversa. Vamos lá, vamos em frente. Eu queria fazer de pontapé inicial, Cacá, eu fiz essa breve apresentação, mas gostaria de ouvir de ti quem é o Cacá, né? Qual é o papel do Cacá? O que você desenvolve de trabalho, Cacá? De acordo com as suas palavras aí. Bom, o Cacá, a princípio, né, é um estudioso do ser, né? Talvez essa palavra estudioso do ser, dentro do mundo contemporâneo, possa ser traduzida por antropologia, antropólogo, alguma coisa próxima a isso, né? Mas, assim, na minha vida, desde muito, muito cedo, eu me interessei por conhecer e por saber e, consequentemente, né, estudar as questões, assim, de constituições de culturas, de comunidades, do ser humano, né? E, de alguma maneira, isso está ligado também a uma busca pessoal, pelo fato de eu ter uma origem indígena, né? E também pelo fato de eu desde muito cedo, gostar da literatura, da escritura, né? Da diversidade, assim, de características do ser humano e procurar entender como que isso se dá, de onde que vem, como que se forma, né? E isso daí fez de mim, com o passar do tempo, um professor, né? Um educador, professor, um terapeuta e um escritor, que são as três áreas assim que eu trabalho já há algumas décadas. Eu queria já puxar um gancho dessa questão de como se forma o ser humano e te perguntar, até vi um trecho e me chamou muita atenção de uma outra entrevista tua, que até você relacionou que no Brasil a gente estuda mais da história, as nossas crianças sabem mais da história da Grécia do que da própria história do Brasil, né? E eu queria saber de ti qual é a importância do brasileiro aprender sobre as suas raízes, sabe? Olha, existem diversos níveis de importância, tá? Mas, assim, o primeiro deles, assim, da importância de se conhecer suas raízes, e aí eu não estou falando especificamente de raízes étnicas, mas de raízes, né, da sua ancestralidade, é que quando você conhece as suas raízes, você conhece um pouco melhor sobre os seus comportamentos,
e alguns dos seus valores. Porque, independente do momento de vida que nós estamos, né, o jovem, o velho, ou ainda criança, parte do que nos constitui, parte dos nossos comportamentos e parte dos valores e crenças que nós temos, né, tem muito a ver com a influência daqueles que nos antecederam. Então, uma das importâncias é isso, né? Ao conhecer melhor suas raízes, você entende melhor porque você se comporta, não totalmente, mas porque parte do seu comportamento se dá de tal maneira, e você entende melhor de onde vêm determinadas crenças e valores que te conduz. Claro que não todas, mas, como eu disse, uma parte, né? Essa é uma das importâncias, né? Agora, existe uma importância um pouco maior, mais profunda, em relação à questão de raízes culturais, de compreender raízes culturais, né? E essa importância maior é que isso te permite conhecer os diversos impactos também que causa na sua alma, né? Numa parte mais profunda, né? de si mesmo, né? E eu digo isso, Miguel, eu digo isso porque é resultado também da minha própria vida, minha vida, antes de eu dar importância e conhecer minhas próprias raízes, ela era conduzida de uma maneira, né? Dentro de uma certa, vamos dizer assim, dentro de um certo limite, né, de consciência. E após conhecer melhor, melhor minhas raízes, isso causou realmente uma amplidão um pouco maior sobre minha consciência e sobre o porquê, sobre o entendimento do porquê de determinados comportamentos, e isso me abriu possibilidade, inclusive, de transformar, né? E de modificar, de melhorar, assim, determinadas maneiras, né, de comportar e de me relacionar, né? E com o passar do tempo, eu fui me aprofundando, isso causou um impacto tão grande que fui me aprofundando no entendimento desse tema, inclusive, é um dos principais temas que eu trabalho, principalmente porque na cultura indígena, a ancestralidade, o cultivo da ancestralidade é um princípio pétreo, vamos dizer assim. É um princípio, assim, estruturante, né, nas mais diversas culturas. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, né, outras dimensões de ancestralidade, além da dimensão biológica, né, além dessa dimensão né, da material, fui entendendo essas outras dimensões e fui entendendo o quanto que ela faz, essas dimensões, faz com que cada um de nós tenhamos determinadas qualidades intrínsecas, né? Qualidades anímicas, qualidades de alma. Esse acabou sendo um dos meus temas, assim, de busca, de estudo e, depois de muito tempo, de trabalho, né? O gancho que eu gostaria de fazer, puxando essa questão da alma, é sobre essa questão bastante desconhecida que muitos de nós temos sobre o dormir e o sonhar. Eu queria escutar dizendo sobre essa importância do sonhar para os povos indígenas, sabe? E que tipo de benefício, né? Como acessar essas informações e que tipo de benefício isso traz para o ser humano moderno, para a nossa alma, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre esse tema.
Ô Miguel, só antes de passar o bastão de volta para o Kaká, e eu acho que tem a ver com isso ainda, porque daí a gente está entrando para um Diga. aspecto que eu vejo que está muito correlacionado ao que a gente vive agora, inclusive como pauta comum ali no sul da ilha, que eu vejo que a gente vê, por exemplo, um grande desafio que é ordenar uma ocupação urbana, digamos assim, né? A gente está falando de um lugar que já é ocupado há muito tempo por humanos, né? De diversas culturas. E nada mudou, né? Nada mudou nisso tudo, mudou a forma de ocupar. Né? E eu vejo que dentro desse sentido, quando a gente fala da conexão com o sonhar, a gente também fala de uma matriz que vem dos povos originários, que eu vejo que hoje, na minha percepção, a gente vive uma grande crise do sagrado, né? E que, no meu entendimento, o grande ensinamento que a gente tem com os povos originários é viver integralmente no sagrado. E quando a gente fala dessa conexão de alma, né? Eu gostaria de introduzir isso também, né? Que eu entendo que está muito dentro dessa perspectiva, acho que é uma amplidão, né, Cacá? Mas devolver incluindo também essa consideração, né, dessa correlação entre estar integralmente dentro do ambiente sagrado e não necessariamente ter que ir para um centro para viver o sagrado, né? Então, enfim, aí pontuo e passo o bastão para ti aí a partir disso. Guilherme, então, fazendo uma ponte entre a questão que foi levantada pelo Miguel sobre a importância de dormir e sonhar, e esse apontamento do sagrado que você coloca, né? Eu posso dizer o seguinte: nas mais diversas culturas indígenas do Brasil, da América do Sul, das Américas, esse princípio da ancestralidade que a gente falou agora há pouco, ele se desdobra para além da ancestralidade biológica, dessa importância que eu disse agora há pouco, no sentido de que ela nos mapeia determinados traços de comportamento, determinadas crenças e valores, mas nessas tradições, nessas diversas tradições indígenas, é considerado uma dimensão mais sutil de ancestralidade, que é a ancestralidade da alma. E esse é o princípio do sagrado para os povos indígenas, que existe uma ancestralidade anímica que nos sustenta, que sustenta a alma humana. E essa ancestralidade anímica tem uma relação direta com a natureza, com as forças da natureza, com os ecossistemas, com os reinos, o reino mineral, animal, vegetal, e esses seres e lugares, né, esses reinos vegetal, animal, mineral e os lugares, são considerados nossos ancestrais de alma. Porque nessa segunda dimensão de ancestralidade, tudo é espírito. E o espírito é animado, né? Ele é animado pela natureza, fora e dentro de nós. Então, para os povos indígenas, a natureza é o templo sagrado que devemos cultivar, né? Aí, mudando agora o foco e entrando na questão do Miguel, né, sobre a importância do dormir e do sonhar, né? Cada uma dessas etapas diz respeito a estados de consciência do ser humano. O estado de consciência de sono e o estado de consciência de sonho. E cada um desses estados tem uma tarefa em relação à nossa alma e em relação ao nosso corpo, né? O estado de consciência de sono permite a restauração e a expansão do organismo, né? E o estado de consciência de sonho permite a restauração e a expansão da alma. Então, esses dois momentos, o dormir e o sonhar,
é uma possibilidade. Eu digo possibilidade porque antigamente isso deveria ser natural, e hoje é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade, ou é da natureza do ser, né? Restaurar o seu organismo, renovar o seu organismo através do sono, e restaurar a sua psique e renovar a sua psique através do sonho. Na verdade, é natural, mas nos tempos modernos é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque o homem moderno, ele rompeu o seu ritmo natural, ele se desvirtuou da sua condição natural de dormir e de sonhar, né? O homem moderno, ele tem problemas para dormir, repousar, descansar para se renovar. E tem problemas também para sonhar, né? Porque ele é superestimulado ao mundo de fora, ele é o tempo todo superestimulado ao mundo de fora, e ele quer ficar mais presente no mundo exterior, né, no mundo de fora, do que no mundo de dentro, seu mundo interno, seu mundo interior, e isso causa um certo desequilíbrio, né? E um desequilíbrio nos ritmos biológicos e nos ritmos de alma, né? Mas, basicamente, é essa a importância, Miguel, né? Dormir nos possibilita restaurar e expandir o organismo, e sonhar nos permite restaurar e expandir a alma. Maravilha. O que eu queria também te perguntar é sobre que ajustes que o ser humano moderno pode fazer para conseguir tentar desvencilhar dessa questão, desses inputs externos que a gente tem, e conseguir concentrar melhor, para dormir melhor, para sonhar, tentar atingir um sonho, lembrar do sonho. Como que funciona esse jogo? Então, a primeira coisa a fazer tem a ver com a nossa conversa aqui, né? A primeira coisa a fazer é olhar com certa acuidade sobre esses estados de consciência e perceber como que um se relaciona com o outro, né? Como nós estamos viciados em estado de consciência de vigília, né, que é esse estado, né, de consciência de estar focado, e não existe nenhum problema nisso, ao contrário, faz parte, é um dos estados, focado aí nas tarefas diárias, na rotina, nas ações, nas atividades, né? A gente acaba não dando uma devida importância para o equilíbrio, né? Para cuidar do sono e cuidar do sonho, né? Então, ao falar sobre isso, nós, ou aqueles que nos escutam, nos veem, já possivelmente vai parar para pensar sobre, poxa, será que eu estou cuidando do meu sono? Será que eu estou cuidando do meu sonho? E isso daí já é um grande passo, né? E aí, o outro passo, a pessoa vai ver, poxa, qual que é o melhor momento que o meu corpo deseja repousar, né? Porque também não significa dizer que todo mundo tem que dormir com o pôr do sol e acordar antes do nascer do sol. Cada um tem o seu ritmo, o seu biorritmo, como dizem, o seu ritmo biológico. Qual é o melhor momento para descansar? E que tipo de práticas eu posso fazer para descansar que não tenha que recorrer a remédios alopáticos? Qual é o mais natural possível? O mais natural possível é você realmente conectar com o escuro. O escuro tem um papel na nossa vida biológica, né?
E a sociedade moderna é a sociedade das luzes, né, dos neons, né, reconectar uma relação com o escuro, acolher o escuro na sua vida, porque é ele que ativa, mobiliza no seu organismo físico esse poder e essa qualidade do sono restaurador, né? E o segundo passo em relação ao sonho é você observar melhor a qualidade dos seus sonhos, as imagens dos seus sonhos, o que você sonha, se não sonha, focar a sua atenção para estabelecer uma relação mais consciente com o sonho, com os sonhos, porque eles vão dizer muita coisa sobre você, sobre o seu momento, sobre o seu ciclo, sobre o seu instante. Eles vão dizer se você precisa passar por processos de liberação de tensões, de preocupações, questões emocionais, ou vão dizer se você está sendo impulsionado, né, a receber novas possibilidades, novas energias, enfim, né? E aí eu não vou muito mais além disso, porque esse tema é um tema que dá para uma entrevista só disso, né? É um tema que me interessa muito, inclusive eu tenho uma música que eu escrevi falando sobre isso. Eu começo dizendo a música, já tentei mulungu, já tentei camomila, aí a primeira frase fala: o meu sono sem calmante está em perigo. Negação sem calmante. Ela fala sobre isso, a música se chama Mulungu. É um tema que me chama muita atenção, que é uma narrativa de estar deitado na cama conversando com o meu sono até esse momento chegar. Isso foi escrito no começo da pandemia. Mas eu queria passar a bola aí para o Fábio, Guilherme. O pessoal está cheio de perguntas anotadas, eu sei que eles têm vários cadernos ali de perguntas. E aí? Olá, Fábio. Olá, Cacá. Nossa, só de ouvir o Cacá aqui, a viagem é longa, realmente. Já é uma coisa fantástica. Cacá, tem várias perguntas, sim. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, tem várias, mas vou começar por aí. Tu não nasce na aldeia e, em algum momento, tu se reconecta com isso. Eu queria ouvir de ti essa história, onde você se reconecta com a aldeia, com outra cultura indígena, que não era a sua de origem, e que idade você tinha. Queria ouvir um pouco dessa história, para ver como é que isso acabou originando a tua trajetória, que hoje você segue com muito afinco. Sim. Então, né, normalmente as pessoas associam o indígena, né, à Amazônia, né, ao norte, à alta floresta, e isso é corretíssimo, né? Mas eu nasci em São Paulo, né? E eu nasci resultado de uma jornada, né, de uma migração dos meus pais do norte de Minas para São Paulo. Eu nasci em 64, e do período que eu nasci até os meus 15 anos, mais ou menos, eu não tive um vínculo específico com uma aldeia, ou com a cultura dentro de uma aldeia, né? Eu tive um desenvolvimento, morei na periferia de São Paulo, estudei, né, numa escola pública, e num determinado momento da minha vida, eu percebi que eu morava perto de uma aldeia guarani. E como muito cedo eu fiquei órfão de pai e mãe, minha mãe morreu, eu tinha 9 anos, meu pai, eu tinha entre 16 e 17 anos, vamos dizer assim, foi também abertura, foi uma dor e foi uma abertura para me procurar. Eu tinha curiosidade, porque essa aldeia ficava do outro lado da represa que eu morava, e quando eu conheci a comunidade Guarani, foi como se eu
me sentir em casa, vamos dizer assim. E ao viver ali, me estimulou a saber de onde meus pais vieram. E aí foi que eu descobri que os meus pais faziam parte de um povo que era chamado de Tapuia, e que habitavam a região de Minas Gerais. Depois eu fui ver que, na verdade, Tapuia é um nome genérico para uma diversidade de etnias. E aí eu busquei reconhecer minha família, minhas raízes familiares, né, em Minas Gerais, e fui conhecendo diversos povos, diversas outras culturas, e a minha conexão com os Guarani me estimulou a esse retorno às raízes. E aquilo que eu falei no início, sobre que quando você conhece as suas raízes, você conhece um pouco melhor os seus comportamentos, parte dos comportamentos, seus valores, foi isso que aconteceu comigo. E eu quis mais, eu quis saber mais. Então, eu fui mais fundo. Ao mesmo tempo, eu conheci também os desafios que toda comunidade, toda família indígena tem, né? A questão da sobrevivência, da manutenção das suas terras, da defesa de seus princípios, né? De valores, de cosmovisão, isso tudo foi vindo junto, né? E após, assim, 12 anos de convivência com os Guarani, porque na aldeia Guarani eu fui adotado por um pajé, né, que também tem o nome Verá, mas não é por causa disso que meu nome é Verá, né, e fui adotado, vamos dizer assim, como parte daquela cultura, porque a tradição Guarani é uma tradição de acolhimento, de hospitalidade, assim, né, ao outro. O Guarani, ele não vê se o outro é azul, é roxo, é cor-de-rosa. Ele simplesmente convive e, de acordo com a energia do outro a qual ele convive, ele vai acolhendo e vai fazendo parte da família. Foi assim que eu fui fazendo parte da família, né? E fui me interessando principalmente pelo aspecto do ser, como eu já falei, assim, o que é o ser, o que é a essência do ser. Talvez pelo fato de que meu padrinho era um pajé, um curador, né? E depois, quando eu fui buscar as minhas raízes Tapuia, eu conheci um outro curador Tapuia, que foi o meu mestre de iniciação espiritual. Isso tudo fez com que eu me enveredasse mais para esse lado mesmo, assim, né? Do autoconhecimento, né? Da cura. Né? Essa é um pouco, assim, da minha história. Maravilha. Muito bom. Quer puxar, Guilherme? Pode puxar aí para não monopolizar aqui. Eu estava aqui, né, pegando o gancho da tua última fala, né, que quando a palavra autoconhecimento hoje, ela é, assim, trending topics, né, ela tá, né, tudo hoje se volta, né, se fala muito hoje em autoconhecimento. E aí, eu, na minha origem, sou natural de Porto Alegre, nasci numa periferia de Porto Alegre e fui criado dentro de uma comunidade de terreiro, na verdade, que é uma fusão de diversas culturas, né? Uma cultura africanista, uma cultura originária, né? Uma cultura eurocêntrica, né? Então, é uma mistura, né? Colocaram tudo num liquidificador e saiu, né, a beleza que nós temos hoje, na verdade, que eu acredito que a gente está aprendendo a reconhecer. E eu acho que quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala justamente em conhecer os nossos equipamentos, né, conhecer a nossa tecnologia. Leia-se, também conhecer a nossa natureza, né? Então, quando a gente fala da natureza, quando a gente fala de dentro de uma cidade da natureza, parece que a gente está falando de algo que está fora da gente, né, Cacá? Então, eu queria agora, né, devolver a pergunta para ti, que é isso, assim, como é que é a tua visão da natureza
E como é que é a visão dos povos originários sobre a natureza? Sim. Bom, a minha visão e a dos povos originários é a mesma, assim, porque eu comecei a ter uma visão, aí eu vou voltar naquela assim, quando eu conheci os Guarani, quando eu tinha 17 anos, e eu tinha uma inquietação, eu era um estudante, né, e tinha já uma preocupação ecológica com a natureza, mas uma preocupação de quem tem 17 anos, sabe como é que é? Porque eu morava em frente a uma represa em São Paulo, a represa Billings, que tinha um odor, um cheiro de cadáver, e eu, meus amigos, meus colegas, nós tínhamos um sonho já ecológico nos anos 80, era assim, de despoluição das águas, de cuidar, era uma coisa assim, né? Eu já entendia a necessidade de cuidar da natureza de uma maneira, né? Quando eu conheci os Guarani, um dos motivos também foi por causa disso, porque os Guarani também habitam do outro lado da represa e tal, e, através dos Guarani eu descobri que a natureza não é só fora da gente, né? Nós somos natureza. Os Guarani ou nenhum povo indígena desassocia o homem da natureza. Os antropólogos pensam que isso é porque os povos indígenas vivem num estado mais simples de comunidade, mais dentro de florestas, mas não é isso, né? Talvez isso também faça com que essa memória de que nós somos natureza não se perca. Mas, na verdade, a sabedoria indígena, né, revela, nos traz, assim, não uma ideia, né, mas nos traz mais do que uma ideia, nos traz uma convicção, uma prática de que o homem e a natureza são indissociáveis. Nós somos resultado da natureza, né? Nós somos expoentes da natureza. Para o meu corpo estar aqui agora, para o seu corpo estar aqui agora, você olha para o seu corpo, né? Está aqui toda uma estrutura mineral, né? Sustentando teus ossos, está aqui as águas sustentando o teu organismo, né? Está aqui o ar passando através de você. Você tem uma temperatura, percebe que a gente tem uma temperatura frequente, talvez 30 e poucos graus, tem um calor, Então, os Guarani me fizeram ver isso, né? Que esteja onde você estiver, na Lua, em Marte, ou lá, como é que é aquela cidade árabe super moderna lá? Dubai. Dubai, a natureza está dentro de você. E é isso que eu aprendi, né? Então é isso, é assim que a gente vê a natureza, né? Dentro e fora da gente. Tem um Deixa eu mantra, puxar né, um Cacá? gancho Só para aqui. fechar, Fábio, para gente passar, mas que é terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, o meu sopro e fogo, meu espírito, na verdade, né? Que é muito simples e Sim. muito complexo, né? Muito simples. Esse canto é um canto traduzido de um dos povos da América do Norte, eu não sei se o povo Hopi ou não sei quais os povos, que eles cantam isso há milhares, há centenas de anos, né? Como uma maneira de manter essa memória de que nós e a natureza somos uma coisa só, né? Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, o meu sopro e fogo, meu espírito, né? É um canto, é um canto que revela, né? Não é só uma poesia, que revela o princípio, né, do ser, né?
Coisa linda. Mas se a gente continuar cantando aqui, nós vamos longe aqui, o Cacá, te ouvindo aí, nós vamos juntos. Cacá, eu queria pegar carona nisso que tu estás trazendo, se o Miguel me permite aí, trazer um outro ponto que está ligado a isso. Tu conviveu inicialmente dentro do que a gente está chamando de cultura moderna, mas todo mundo está sujeito a esse novo campo, a essa cultura moderna, e com certeza também as culturas mais tradicionais, eu imagino que também estão sofrendo muita influência disso. Mas a minha pergunta é o Cacá como elo. Tu viveu esses dois mundos e vive esses dois mundos e transita como poucos, que é uma habilidade maravilhosa de pessoas que nada é por acaso, a tua missão foi construída, e tu virou um porta-voz para poder traduzir para aqueles que talvez nunca tiveram e talvez nunca tenham a oportunidade de chegar perto de uma cultura tão tradicional, através de uma fala de quem entende também quem está do outro lado. A gente não precisaria estar separado, mas de uma forma ou de outra, aonde eu vivi, como o Guilherme trouxe, né, fui criado em uma determinada localidade, é diferente de outras localidades, e por isso que nós estamos também fazendo essa troca. Como é que é o Cacá como elo? Como é que tu vê a tua missão de alma aí, em termos de traduzir essas questões, tanto de um lado para o outro, que eu acredito que tu deva fazer as duas vias? Fábio, aconteceu uma coisa importante na minha vida a ser compartilhada em relação a esse ponto. Depois de mais de uma década de convivência com os Guarani, e os Guarani que eu me refiro vivem na metrópole de São Paulo, na periferia, na divisa entre a Mata Atlântica e a periferia da Zona Sul de São Paulo, eu senti a necessidade e acabei conhecendo um povo tapuia, denominado Craô, da etnia Craô. E eu fui até esse povo que vivia e vive ainda ali numa região em Tocantins, às margens do rio Tocantins, numa área demarcada que é uma área, com certeza, maior do que Florianópolis, e cerrado, e as construções mais modernas de lá são construções de palha, né? São ocas. E eu fui parar ali, os Craôs são tapuia, parte do meu povo, fui reconhecido como um parente Craô, e eu pensei comigo mesmo ali, era o ano de 94, eu falei, aqui eu não saio mais, porque tinha tudo o que precisava ali, né? Uma comunidade, um ritmo de trabalho, de celebração, um rio maravilhoso, um ritmo de vida super tranquilo. E eu disse para o meu cacique lá, o Penon, um senhor já naquela época, de mais de 80 anos, que ia ficar por ali. E meu nome Tapuia Tchutuk, não é Verá, é Tchutuk. E aí ele disse, Tchutuk, você é um parri, você não pode ficar aqui. Como assim? O que é um parri? Ele disse, parri é um ser ponte entre os mundos. Você veio aqui, está aqui, e pode estar aqui quando você quiser, sempre que você quiser. Mas o seu trabalho é estar lá, né, naquela outra selva lá de pedra, partilhando o que você aprendeu aqui, né? Mas mais do que partilhar, não esquecer que você é isso aqui também, né? Esse rio que passa, esse sol que bate na pele e leva junto, não esquece isso. E aí aquilo me causou um impacto, né? Assim, tal. E voltei para São Paulo depois de passar alguns meses lá, né? E continuando toda uma tarefa que é a tarefa que eu faço hoje,
para mim, viver no mundo contemporâneo é aceitar a comunidade humana em toda a sua diversidade, naquilo que ela tem de melhor, porque eu seria não sei dizer o que, seria uma mediocridade minha ou uma contradição minha dizer para você que eu detesto o mundo contemporâneo, eu detesto a cidade. Não é isso, eu vivo, convivo, interajo, né, com a comunidade moderna, naquilo que ela tem de melhor, e naquilo que ela tem de pior, eu combato, né, no sentido de, se for para me indignar com determinados comportamentos que danificam a convivência em comunidade e danificam a relação com a natureza, eu combato, né? E aquilo que, de alguma maneira, é bom dentro desse complexo que é a sociedade moderna, eu valido também, eu acolho, né? Porque senão, Fábio, seria uma postura pessoal, tendo eu vivido, nascido numa cidade grande, não nasci no mato, na periferia, mas nasci numa cidade grande. Seria incoerente, né, com a minha trajetória, negar a realidade que também é minha, né? Essa coisa de negacionismo significa limitação de consciência, né? Então, eu aceitei, acolhi, entendi aquela fala do Penon, um senhor de lá 80, 90 anos, que dizia, não, vá, né? Você não nasceu ali à toa, não conviveu nos lugares que você conviveu à toa, né? E depois desse período, de 94 para cá, eu já tive pelo menos 10 países diferentes, lugares diferentes, convivendo com realidades diferentes, modernas e ancestrais, e, e entendo que o desafio da comunidade humana, aí eu não estou falando da pessoa, do humano enquanto comunidade, é conviver, né? É conviver, né? Conviver socialmente nos mais diversos espaços e aprender a lidar com o equilíbrio do lugar, dos espaços, incluir o cuidado com o lugar onde se vive como uma extensão da comunidade humana, né? E talvez as culturas indígenas tenham alguma coisa a contribuir nesse sentido, né? Do desafio de conviver e cuidar do lugar em que você está estabelecido enquanto comunidade. Esse é o nosso desafio, né? Maravilha. Quer fazer, gente? Vamos fazer um gancho, eu acho que é uma curiosidade de todos, esse gancho com o Cacá, com a vinda do Cacá para Florianópolis, né? Existe essa mudança para cá, para Florianópolis. Por que Florianópolis, Cacá? Se existe algum projeto em vista que é possível compartilhar com a gente, como que é? Quais são essas questões? Sim, eu conheci Florianópolis no início dos anos 80, quando eu conheci a aldeia Morro dos Cavalos, uma aldeia guarani. Depois eu conheci uma comunidade de pescadores e aquilo ficou na minha memória, assim, né? E foi uma convivência rápida, mas e Florianópolis tem uma potência, uma vida, uma alma poderosa, uma alma natural poderosa, né? As suas lagoas,
as suas matas, né, o mar, e, ao mesmo tempo, essa loucura, essa complexidade que são as diversas comunidades que habitam ali, né? O mundo moderno, tal, as duas coisas ali, né? E então a minha companheira, minha esposa, é de Santa Catarina, é de Chapecó, e também gosta muito de Florianópolis, e a vida nos proporcionou morar no Campeche, né? Estamos nesse ano, na verdade, né, iniciando. E a sincronicidade da vida, as leis que nos levou a conhecer o Oca Floripa, o projeto do Oca Floripa, que tem uma proposta incrível, né, de ser, ao mesmo tempo, um espaço de modernidade, no sentido, né, um espaço contemporâneo, atual, mas com uma proposta de convivência, de comunidade e de sustentabilidade. Aí eu falei, poxa, pensei, esse desafio, né, tem a ver também comigo, e tem a ver com aquilo que a gente falava agora há pouco sobre essa ponte entre aquilo que é ancestral e aquilo que é natural e o que é contemporâneo. Como as duas coisas habitarem, a natureza e a contemporaneidade. Né? Não tem nada mais contemporâneo do que um shopping center. E não tem desafio maior do que um shopping center se propor a integrar, vamos dizer assim, né, o cuidado com o lugar onde nós habitamos, o entorno e o dentro, que é a proposta, né, do Oca, e fomentar uma convivência, né, fomentar qualidade nas relações, porque é o que eu li e que eu escutei, né, da proposta do Oca, e o Oca fez também um desafio assim de eu estar dentro desse espaço. E eu achei que tinha tudo a ver, né? E a minha companheira, a minha Raquel, que também trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, que tem todo um trabalho na direção, né, do autoconhecimento, também sentiu e reconheceu, né, que tinha tudo a ver conosco, e esse conjunto de fatores nos leva a estar na ilha, né, a estar no Oca Floripa. Quer falar, Gui? Eu quero, assim, na verdade a gente ficou muito tocado, assim, porque nós nos bastidores, assim, né, quando a gente estava, foi bem sincrônico, assim, porque a gente vinha, logo quando iniciamos a manifestação do conceito, a gente estava numa migração de posições, né, então antes existe uma fase do empreendimento, depois, e logo que foi lançado, né, como qualquer outro empreendimento no sul da ilha, ele recebe, assim, tem uma visão ainda que é muito de uma resistência, aquilo que um shopping center, né, Cacá, né, nesse sentido da visão tradicional que esse termo carrega em si. E a gente vinha de umas 2 semanas, assim, que a gente vinha levando, assim, digamos, um laço da comunidade e resolvendo, e aí isso é muito bacana no Oca, que a gente tem prova social, na verdade. Então, vinha uma questão apontada nas redes sociais e a gente ia respondia e lidava com atenção e buscava, agendava visita para as pessoas conhecerem a obra. E aí, depois, assim, passadas 2 semanas, a gente viu, pô, Cacá Verá começou a curtir a página do Instagram. Aí vamos ver lá, Cacá Verá baixou o conteúdo aqui, aí nós, poxa, olha, aí veio o contato, né? Então foi algo que para nós, assim, a gente, pô, por um eixo de vibração, a gente está comunicando e está se comunicando com quem realmente, como tu trouxe, é ponte.
com quem fala a nossa linguagem, né? Então eu acho que esse foi um grande aspecto ali, né? E que veio de uma forma a dizer assim, não, nós estamos no caminho, entende? O horizonte ele está se abrindo a partir disso. Então isso foi uma alegria muito grande para a gente, enquanto equipe, poder se conectar com a tua proposta, com a proposta da Raquel. E aí veio uma coisa que daí é isso da prova social, que eu acho que é, por exemplo, eu sei que, não sei se dá para falar sobre isso, eu estou aqui, por exemplo, com um dos livros que até a minha mãe, sincronicamente, deu de presente para minhas filhas, né? E eu sei que é As Fabulosas Fábulas de Yaowareté, né? Então, assim, eu sei que a gente vai ter contação de história, né? Eu sei que dá para a gente adiantar alguma coisa, assim, do que a gente pode, como que a gente vai poder contar com o Kaká no Oca, né? O que dá para falar disso, Kaká, em relação ao que for possível, né? Sim, eu curti a proposta do Oca Floripa, né? Mas, na verdade, quem captou a antena assim, da conexão foi a Raquel, né? E a Raquel viu o projeto, leu, falou, nossa, isso tem tudo a ver com a gente, né? Vamos entrar em contato, conhecer melhor, e aí, a partir desse impulso dela, né? Dessa conexão ali, a gente acabou estabelecendo mais do que uma ponte, né, uma conexão, e essa conexão resultou, né, na nossa presença dentro do Oca. E a proposta de estar lá dentro tem a ver com o tripé que conduz a minha vida e que eu conduzo na vida, né? Primeiro tem a ver com comunidade sustentável, né? Nós pretendemos oferecer, dentro do que nos cabe ali no espaço, produtos sustentáveis ligados a comunidades, para mostrar para a sociedade que é possível, sim, viver dentro do mundo contemporâneo, reunindo sustentabilidade e uma produção que valorize a arte, o artesanal, a qualidade. Esse é um ponto. Porque é um tema da minha vida desde os anos 80, né, com comunidades que eu trabalho. A outra questão é a questão da arte, da literatura, da criatividade, porque na tradição indígena, na tradição tupi, o destino do ser humano é cocriar. E a cocriação exige espaço de expressão, né? E tem várias linguagens para cocriar, e a literatura é uma dessas linguagens, e a arte é outra dessas linguagens, dessa maneira, assim, de você trabalhar, se inspirar, né? Então, nesse nosso espaço vai ter muita coisa ligada à literatura nativa, bem específica, né? Literatura produzida pelos povos indígenas, mas também a arte produzida não só por povos indígenas, mas a arte produzida por pessoas especiais, vamos dizer assim, que têm essa consciência da natureza dentro de si, né? A gente vai ampliar. E o outro ponto é o autoconhecimento. Nós vamos oferecer ali cursos com esse enfoque, dentro de uma linha, né, dentro de um alinhamento, né, com os fundamentos de uma sabedoria ancestral, e a Raquel também dentro de um alinhamento de uma outra sabedoria ancestral, a qual ela é especialista, que até depois, com certeza, vocês vão conversar com ela, que é o Eneagrama, né, que tem a ver com tradições do deserto, tradições antigas também, e que tem a ver com orientação para o ser humano entender melhor também seus comportamentos, também sua natureza, né? Embora diferentes, assim, os nossos trabalhos têm a ver com isso, e nós vamos oferecer isso dentro do OCA, né? Esse pilar assim, do autoconhecimento através de encontros, palestras,
mini cursos, vamos oferecer arte, né, a artesania sustentável, né, e vamos oferecer uma literatura nativa, né. Eu sou um dos precursores da literatura indígena no Brasil, né, e faço parte de uma rede assim que tem mais de 200 etnias, representantes de etnias que escrevem, que produzem, e aí a gente vai dar espaço para esse trabalho, né, também ser consumido dentro de um espaço como um Oca Shopping, né, um shopping, né, consumido, né, mas no sentido mesmo assim apreciativo e construtivo, né? É isso que vamos ter lá, já antecipando. Maravilha, maravilha. Pensa na maravilha, né? Quem está nos ouvindo já está assim, meu Deus, onde é que eu me inscrevo, né? Quando é que começa? Quando é que começa? Pode ter certeza. Começa logo, vai começar logo. Em setembro, quando a primavera chegar. Maravilha. Muito bom, muito bom. Eu queria, já que a gente já vai caminhando para o final, como que vocês, Gui e Fábio, eu queria fazer duas perguntas até a gente finalizar, que elas estão meio que interligadas e tratam desse mundo no momento que a gente vive agora. E eu queria saber a visão do Kaká sobre o Covid, como ele vê o Covid no mundo, e depois a sequência de uma outra pergunta que seria qual a sua visão do que está por vir aí, né? Para o ano, para o planeta, o que você enxerga desse momento futuro agora, né? Sendo o Covid uma pandemia, ele tem a ver com um coletivo, né? E na minha percepção, o Covid ele é o resultado de uma sequência de escolhas desse coletivo humano, esse coletivo chamado humanidade, diz respeito à humanidade. E pelo impacto que ele causa de dor, de morte, de doença, então isso indica que essa soma de escolhas não produziu uma boa colheita, né? O Covid é a colheita de um ciclo, mas que não é um ciclo de 10 anos, nem de 100 anos. É um ciclo maior, é uma colheita, né, que veio, né? E se trouxe muita dor, trouxe morte, trouxe doença, quando essas coisas vêm, embora seja terrível, né, o sofrimento, vem também como um sinal que não é mais amarelo, um sinal vermelho, de que um caminho não estava sendo correto. Esse caminho que nós escolhemos coletivamente não estava sendo correto. E isso já havia sido avisado, já estava sendo avisado pelos mais diversos tipos de sabedoria, né, da própria humanidade. As pessoas de sabedoria da humanidade, sejam elas sabedorias ancestrais, sabedorias ligadas ao sagrado, à natureza, ou sejam elas sabedorias ligadas à ciência, aquilo que a ciência tem de mais avançado em termos de conhecimento, já estava apontando de que a humanidade estava no caminho de autodestruição. A gente escuta isso não só de uma cultura ancestral, a gente escuta isso de cientistas, né? Cientistas das mais diversas áreas, né? A Eco 92,
é um marco desses avisos. Então, volta no ano de 92 e escuta o que se dizia naquele período, né? Então, o Covid é um resultado, é uma colheita da comunidade humana, né? Porque é uma pandemia. E o que nós estamos tendo oportunidade, através dessa colheita, é de repensar nossas escolhas coletivas. Né? E dependendo do que nós repensarmos, né, os caminhos podem se tornar mais harmônicos, a vida pode se tornar mais harmônica, ou não, né? Eu tenho uma esperança, né, e uma expectativa daqui para frente de que uma parte considerável da humanidade, quando eu digo considerável, a maioria da humanidade, vai saber fazer escolhas mais sustentáveis para a vida, né? Porque o Covid tem a ver com insustentabilidade, né? Para mim, é isso que representa o Covid. E para a tua visão, assim, do que nós teremos aí futuramente para o planeta, assim, o que você acha que está por vir aí? E o futuro, novamente, falando aí de coletivo, né, vai depender, então, o que nós aprendemos com essa colheita? O que nós coletivamente aprendemos? Se a maioria, porque assim, uma escolha coletiva, o que determina o caminho é a maioria, né? Forças se antagonizam, é uma maioria. Se a maioria, individualmente, eu faço uma escolha. Se a minha escolha individual tiver uma ressonância com escolhas da maioria e ir em direção, por exemplo, a se relacionar de uma maneira mais cuidadosa com a natureza, porque tem uma relação com a natureza, sim, né? O Covid. Se relacionar de uma maneira mais propositiva, mais inclusiva, mais integradora com as diferentes culturas, as diferentes sociedades, as diferentes tipos de pessoas, né? E se relacionar de uma maneira mais cuidadosa consigo mesmo, com o seu corpo, com o seu sustento, né? Com a sua psique, os seus valores, né? Então, nós teremos, com certeza, um futuro promissor, né? Agora, se a maioria escolher continuar acreditando que os meus atos com a natureza, se eu continuo poluindo as águas, envenenando a terra, excluindo pessoas, porque elas têm outro tipo de pensamento, têm um outro tipo de conduta nas suas relações, excluindo elas, não respeitando, né, opiniões e padrões pessoais, esse tipo e negando as sabedorias ancestrais e a sabedoria da ciência, esse tipo de escolha, na minha opinião, intensifica o sofrimento futuro, né? E a probabilidade de continuar. Então, isso tem dois caminhos.
né? Um caminho propõe o cuidado, propõe a inclusão social, a inclusão da diversidade, propõe um relacionamento com o que a natureza oferece como recurso, um relacionamento mais equânime e mais sustentável, né? E isso vai repercutir na qualidade da nossa vida. Então, um caminho é por aí. E o outro caminho é a negação disso, a negação de essas coisas se interrelacionam, né? E o que a maioria escolher vai determinar o nosso futuro, né? É assim que eu vejo. Maravilha. Fábio, e aí? Tem mais algo aí pra gente? Olha, tem mais 555 perguntas, trocas, mas aí eu acho que essa reflexão final do Cacá, ela foi maravilhosa. A mim reverbera demais. Eu entendo que é justamente isso. A gente vai ter que tomar, cada um por si, a sua decisão em relação ao que eu construo no planeta. E se a minha questão é, deixa eu resolver isso aqui para voltar ao suposto, o que era, eu quero voltar ao normal, o que era, aí é uma escolha. E cada um de nós é o agente planetário para fazer essa escolha. Então, a constituição de vários nós aí vai se transformar num grande, gigantesco planeta, né, Cacá? Então, eu vejo que é essa decisão. O que a gente está querendo, o que nós estamos efetivamente aprendendo. Eu acho que talvez a gente nunca viveu, em função da velocidade de comunicação nesse planeta, um momento, uma pandemia tão conhecida, tão percebida, e, por outro lado, que nos coloca de joelho, onde a gente sabe praticamente quase nada, por um olhar mais denso da ciência, e por outro olhar, que se eu tivesse uma pergunta para não deixar de fazê-la, Miguel, seria as práticas. Eu tenho me apoiado nesses quase 2 anos de práticas, porque para mim outro se sustenta ali no sutil, ou se não no denso, fica complicado. E eu queria ouvir do Cacá, a minha última pergunta, se as tuas práticas que você gosta de fazer nos teus dias a dias, que te mantém centrado, porque não tem sido fácil, acredito eu, para ninguém que não está como zumbi se manter centrado frente a esse campo com essa movimento. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, seria a minha última pergunta. Outra das coisas que o Covid nos proporcionou foi ficar em casa, foi isolar, né? Promover assim, fica em casa. Ficar em casa tem vários significados. Ficar na sua casa física e ficar na sua casa pessoal, ficar consigo mesmo. E aí a gente viu, isso ficou estampado, a grande dificuldade que todos nós temos de ficar conosco mesmo. E de ficar na nossa casa. O fato de ter que ficar em casa, claro, ocasionou problemas graves, né, na economia, no movimento da coisa, né? Mas também ocasionou a revelação de uma inabilidade para conosco mesmo e para com nossas relações, né? Porque ficar em casa a gente teve que lidar com as nossas relações mais íntimas, mais diretas, e a gente não soube, muitas vezes, lidar com isso. Eu mesmo tive muita dificuldade de lidar, né, com isso e de lidar comigo mesmo. O que me salvou, e aí tem a ver com o que você falou, Fábio, foram as práticas. O fato também de ter tido, anterior ao Covid, lá atrás, todo um aprendizado da importância de determinadas práticas conosco mesmo, que nos leva a um autoconhecimento, isso me salvou, né? E creio que salvou muita gente, né? Então, as práticas contemplativas, por exemplo, né? Ou meditativas, aquela coisa de você dedicar 5, 10 minutos do seu dia, ou talvez 1 hora, mas 5, 10 minutos do seu dia, para você
olhar para a sua respiração e olhar para como você respira, fechar os olhos, isso é uma coisa tão simples, mas que tem resultados muito profundos em relação a manter-se equilibrado. E a gente vê isso assim nas culturas orientais, né? A gente vê esse tipo de prática nessas culturas orientais e às vezes não consegue entender a importância profunda de uma coisa simples, né? E isso para mim se potencializou. Práticas contemplativas, práticas meditativas e sempre que possível, né? Tanto eu quanto a minha esposa, né? Procuramos sempre que possível ter o contato com a natureza de uma maneira direta, seja num parque, debaixo de uma árvore, na beira de um rio, porque a energia da natureza também garante um suporte para gerar uma energia de equilíbrio interior, né? E estar com a natureza, realmente já foi provado isso, mas a gente continua falando, nos possibilita o fortalecimento imunológico, né? Receber a luz do sol 10 minutos, 20 minutos pela manhã, né? Receber a luz da lua alguns minutos à noite, respirar consciente, né? Conectando com essas forças, atinge direto o nosso sistema imunológico, no sentido de elevar esse poder imunológico, né? Então, essas foram práticas e são práticas simples, mas que nos proporcionaram, então, atravessar essa pandemia, né? Mais uma vez aí, vem a importância do autoconhecimento e da natureza, né? Que contribuíram para a gente enfrentar essa pandemia. Bom, assim, eu teria como Fábio também muitas questões, acho que fica, digamos assim, esse ponto e vírgula, né, para a gente abrir tantas outras janelas necessárias para poder mergulhar, né, nessa vastidão de conhecimentos e nesses temas que eles são muito importantes e necessários nesse momento que a gente vive, né? E acho que é uma grande honra poder, assim, na minha função social, que é comunicar, poder comunicar esse tipo de comunicação que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma visão holística, né? Uma visão que contempla, que comunga, que costura, que fia em conjunto. Então, assim, nesse sentido, eu me sinto aqui como um grande tecedor, na verdade, assim, segurando uma agulha e que a gente possa juntos ir costurando e aproximando, né? Eu vejo que a gente tem um grande desafio, né, que é crescer na diversidade, né, é reconhecer a importância da diversidade, né, Cacá, e fazer com que toda essa fusão cultural que se deu nesse território em que a gente habita e que a gente precisa agora se apropriar dele e não mais explorar, né, porque a gente vê muito essa palavra, explorar, mas na verdade eu acredito que a gente precisa coabitar, né, então acho que esse é um grande ponto, Exatamente. né, então entendê-lo. Quem muito explora, em algum momento tem que implorar. É isso aí. Então, assim, eu sei que tem um ponto que o Miguel tá lá coçando com a língua dele, que ele tem uma história que ele quer trazer lá, uma peculiaridade. Então, eu vou abrir mão dessa minha última pergunta, porque eu sei depois. Não, Gui, não. Não, pode fazer, Gui. Pode não, fazer, porque eu vejo justamente esse grande desafio que a gente vive hoje, na verdade, que é eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, que é um estado que tem uma característica muito bairrista e que tem lá uma revolução farroupilha que dizimou
assim, 80% dos homens indígenas e quase que 90% dos homens de descendência africana, né? Então, e que se orgulha muito dessa revolução, que, a meu ver, hoje, inclusive, eu não vivo mais no Rio Grande do Sul, e que me dói muito olhar para lá e ver essa perspectiva de que a gente tem um histórico, digamos, de reconhecimento, de que muitas pessoas ainda acham que sua origem ela é em outro continente, né? Então eu vejo que agora, mais do que nunca, mesmo que daqui a pouco o meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó veio de um outro lugar, eu preciso assumir a propriedade desse lugar e entender que eu faço parte desse bioma, né? E que a partir de fazer parte disso, eu preciso transitar nesse movimento, né? Então eu, nesse sentido, assim, né, eu também me vejo nisso, que eu moro aqui em Praia Grande, que é uma margem, digamos assim, é uma cidade muito pequena, mas vou com frequência a Florianópolis, e a gente vê essa dificuldade, né? E eu queria ver Kaká com, né, sendo ponte, né? Digamos assim, qual é o tamanho desse desafio, assim, da gente costurar, da gente realmente, assim, quanto de linha a gente vai precisar para aproximar, né? Como é que tu vê esse processo todo sendo ponte também, sendo um tecedor também? Então, aí, retomando o fio da meada, quando a gente iniciou a nossa conversa sobre qual a importância de olhar para as raízes, né? E uma das importâncias, você falou aí do povo do Rio Grande do Sul, né? É receber esse impacto, perceber que alguns comportamentos vêm de uma história aí, que foi uma história que causou exclusões, que causou dores, e tem que lidar com isso, né? E rever crenças e valores, né? E o outro ponto, o outro aspecto que você falou é, ao olhar para trás, e mesmo que seja esse atrás tenha provocado tantas ideias errôneas, crenças errôneas aí sobre a diversidade, vamos dizer assim, né? Que isso atinge direto, diversidade e raízes, né? O que nós, então, podemos rever e mudar, né, na nossa maneira de se comportar e de se relacionar com a comunidade que somos. Esse é um ponto certo, né? O que a cultura indígena aponta é que o ser humano é um ser de comunidade, né? E existe uma consciência de comunidade operando e a ser desenvolvida. Olhar para trás nos ajuda também a verificar em que ponto nós paramos desse desenvolvimento de consciência de comunidade, né? Quanto maior a nossa consciência de comunidade, né, maior também a nossa consciência individual, né? Então, a tua fala nos aponta para essa necessidade de, né, de transcender essa consciência, né? Uma oportunidade de transcender essa consciência de comunidade. Maravilha, obrigado, Kaká, obrigado pela partilha. É isso. Eu tinha uma história, na verdade, Kaká. Diga aí, Kaká, pode falar. Não, é que, mas tem uma coisa, Guilherme, que é assim, o Sul, ao mesmo tempo, o gaúcho, né, ele tem esse aspecto guerreiro, né, e tem uma dimensão que ele associa ao gaúcho, a uma coisa mais ancestral ainda. Então, tem um conflito aí, é só reorganizar esse conflito, né, e conectar com essa dimensão de um guerreiro que nos aponta, né, para uma correção da rota, né, e gerar um equilíbrio, né, e tem de bom, de valor, essa força aí mesmo, né, do guerreiro, né. Vai, Miguel, o que você ia comentar?
Não, eu tenho uma história, eu sou de Bauru, como muitas cidades do interior de São Paulo, tem nomes de origem guarani, né? Bauru, cesto de frutas e tal. E meu pai mora numa cidade chamada Avaí, que existem 400 famílias lá da aldeia Araribá. Ah, E aí, 100 quilômetros de Bauru, existe uma cidade chamada Botucatu, que foi a primeira vez que eu tinha escutado falar sobre o caminho do Piabiru, que também uma parte de uma perninha dele sai daqui, né, de naufragados aqui, né? é, E aí eu queria só, não precisamos também, lógico, discorrer profundamente sobre isso, mas da importância desse caminho do Piabiru, que sai daqui, vai até o Peru, certo? é, Qual é a importância desse caminho? ó, tem uma importância arqueológica, antropológica, porque, primeiro ponto, nos faz olhar e perceber que esse caminho tem 3.000 anos. Então, perceber que existe aí uma ancestralidade que criou, que cultivou esse caminho e que era uma rota importante para a conexão com diversas culturas, diversas comunidades. Essa é a primeira importância. A segunda importância é que esse caminho, como ele já existia, né, ele propiciou ser um roteiro de expansão do Brasil, né? E aí há uma importância que é uma importância assim histórica, mas é uma importância também cheia de dor, porque no século XVI para cá, os peabirus, que são as trilhas ancestrais, foram utilizados para gerar as freguesias, que se tornaram cidades, que se tornaram estados. Então, tem essa importância também histórica, né? O Brasil passa a se expandir utilizando essas rotas já pré-existentes, né? Só que o uso disso gerou guerras, gerou genocídios, gerou escravizações dos Caigangue, gerou a exclusão do Xoquelengue, gerou a dizimação de guaranis, gerou dores, né? Então, enfim, mas gerou as BRs, a expansão dessa metrópole, entendeu? Tem dores e tem essa história ligada também ao desenvolvimento, né? Para ficar por aí, né? Nesse segundo ponto, assim, né? Sim. E o terceiro ponto, para concluir, gera também um mistério. Poxa, por quê? Como que já qual que é a causa dessa rota imensa de ligar, por exemplo, tem uma trilha que liga Florianópolis a Cusco. Por quê? O que acontecia nesse ponto? Já também esse mistério a ser decifrado, né? Uma rota de 3.000 anos atrás que ligava a ilha de Florianópolis a Cusco e que ligava Canané a Botucatu e Botucatu ao Uruguai, né? Então, tem esses mistérios a serem entendidos. Sei lá se vão ser entendidos um dia, né? E também tem na primeira parte você disse sobre o registro arqueológico que tem em todo esse caminho, né? Muitas. Interessante. Gente, e aí? Gui, Fábio, estamos... A aula foi sensacional? Não, imagina, nada de sensacional. Eu vou começar agradecendo aqui para fechar. É um prazer gigantesco. Hoje a felicidade não é nem dupla, é tripla, né? Porque saber que o Cacá vai estar próximo da gente aqui.
e aqui nós estamos juntos fazendo essa troca, é sempre um prazer enorme, e as notícias são maravilhosas. O bate-papo, se deixar, a gente fica o dia todo aqui conversando, ainda mais sabendo que o Kaká tem todo esse poço aí de sabedoria vivida, e isso é que sempre me impressiona muito. A sabedoria realmente experimentada e vivida. Da minha parte, a gratidão é enorme. Quem está nos ouvindo, com certeza deve estar se deleitando aí para querer saber mais, e como o Guilherme trouxe, é ponto e vírgula, pelo menos da minha possibilidade, eu não sei da do Kaká, que eu espero que a gente tenha agenda, e agradeço demais aí, Miguel, muito obrigado também por convite, por estarmos juntos aqui no OcaCast. E Kaká, espero que em breve a gente possa lá tomar um café também ali no Oca, vai ser um... Com certeza, vamos tomar uns cafés, né? Com certeza. E dançar, né, Kaká? Acho que também vou pegar o gancho e Oh. agradecer. Também. Porque a gente... Também, porque o nosso espaço lá, a gente já está prevendo ter uma sala assim, mais vazia possível para fazer uma roda e dançar. Então, vamos dançar E muito lá. saudade de bater o pé no chão, né? Assim, a gente junto, assim, esses dias eu estava aqui tenho 3 filhas e a gente estava junto aqui, começamos a tocar um tambor e bater o pé no chão, e aí a gente começa a dançar em roda e aí bate o pé no chão e aí já o olho já começa a lacrimejar, né? Então que a gente possa, assim, dançar juntos e fazer que essa dança reverbere pelo maior número de almas, né? Digamos aí, que a gente possa fazer com que essa mensagem, que essa ponte se faça fluente, né? Então, acho que é uma grande alegria a gente poder estar juntos. Então, eu sou grato pela possibilidade de estar ao lado, né? Comunicando e fazendo, Sim. sendo parte de tudo isso, né? E que venham muitas danças para nós aí. Aí eu sei que o Miguel tem uma Com provocação certeza, depois para encerrar. que venha muitas danças. Eu até queria dizer que lá no Oca nós vamos ter um espaço cultural e um espaço multiuso que, inclusive, já foi pensado desde o início para esse tipo de intervenções também. Então, a gente vai ter esse espaço lá também para utilizar, né? Aham. E queria também agradecer, Kaká, é uma alegria, nossa, sem tamanho, da gente ter tido essa oportunidade, que seja realmente o início de primeiramente, liberar o espaço para sempre que a gente precisar trazer temas e discutir temas, está mais do que aberto esse canal, então conte conosco para tudo, a gente ainda vai traçar muita coisa junto lá também no Oca, né? E eu queria que logo depois, Kaká, das suas palavras finais aí, a provocação, acho que o que o Gui está dizendo é para que, como que, se você consegue entoar um mantra para a gente, alguma coisa para a gente finalizar, né, para a gente finalizar na vibração de despedida, com a frequência elevada. Sim. Na tradição tupi, a gente tem uma palavra chamada Poranrei, que equivale a mantra, né? Poranrei significa sílabas sagradas. Né? E o Poranrei são cantos, né? São cantos vocálicos, são cantos que têm por objetivo justamente elevar a vibração e trazer uma conexão vibratória, né, com a nossa alma. Então, são simples, né, e são vários, mas, assim, um deles, que eu sempre canto, ele tem um nome de Toré do Arco-Íris, porque ele não tem uma tradução literal, é um mantra, né, um Poranrei, mas ele tem esse objetivo, essa função de promover um alinhamento da nossa frequência de maneira que a nossa aura fique como um arco-íris, né? E é os sons que provocam isso, né? Os sons dele. E o canto dele é assim, né? Reia, 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 ha, hai, ia, roa. Isso é uma maravilha.
hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ha, hi, ya, hoa, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ha, hi, ya, hoa, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ha, hi, ya, hoa, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ha, hi, ya, hoa, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ai, que ahoa. Esse é de uma linha mais tapuia. E eu vou cantar um canto guarani para a gente ir, porque ele tem a ver com a nosso encontro aqui. Assim. Ore marota Parauá, Uruauã, Taquareporã, hey, JJ, hey, JJ, hey, JJ, Oremarota, Parauá, Uruauã, Taquareporã, hey, JJ, hey, JJ, hey, JJ. Ele diz o seguinte: estamos todos nós em caminho em direção ao mar da sabedoria. Mas para chegar lá, nós temos que parar de vez em quando, trocar as nossas pequenas sabedorias para continuar a jornada. Então, esse canto é uma síntese do que nós estamos fazendo, né? Trocando as ideias para continuar a jornada. Obrigado a vocês aí por esse espaço longo aqui. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado. Muito obrigado, Cacá. Até a próxima, Gratidão. gente. Gratidão, Cacá. Muito obrigado. Valeu. Ore marota, Parauá, Uruauã, Taquareporã, hey.